Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Jesus, por mais um momento na presença de Deus e no qual conheceremos algumas pérolas bíblicas. Teremos a oportunidade de entender alguns versículos que às vezes é necessária uma atenção maior para que a gente capte o que verdadeiramente está dizendo. Claro, óbvio, na direção do Espírito Santo sempre, porque sem ele não podemos fazer nada. Pois é, se prepare, porque você vai aprender, conhecer algumas pérolas. E essas pérolas não são iguais às que nós usamos para enfeitar, que são lindas, porém são terrenas. Essas pérolas são eternas. E elas nos fortalecem por dentro. Tremendo. Não fazem aquele enfeite, não só serve para ornar, mas para fortalecer, para avivar. Louvado seja Deus. E a primeira pérola está no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 17. Pois é, diz assim, que passando se mete em questão alheia, é como aquele que toma um cão pelas orelhas. O que passando se mete em questão alheia, é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Imagine. Então, vamos entender um pouco do contexto desse versículo. Pois é. Então, infelizmente, a precipitação ela é algo que é inerente a muita gente. Então, as pessoas agem por impulso e é um perigo grande. Vemos aqui o Espírito Santo de Deus usando Salomão para nos ensinar que temos que ter cuidado ao nos meter em questão alheia. Primeiro, ele está dizendo aqui o que passando. Então, a pessoa não está sabendo profundamente o que está acontecendo e a pessoa age impulsivamente. Nós podemos ver que, óbvio, muitas vezes saem nos jornais pessoas que se meteram em brigas das outras para defender alguém que nem conhecia e de repente recebe a rebordosa. Algumas até chegam a morrer por conta de uma precipitação daquele momento. Entendeu? Elas não foram chamadas, porque aqui ele está dizendo aquele que passando. Então, não houve um pedido de ajuda. Não houve uma chamada para resolver aquela situação. A pessoa estava passando e se meteu em questão alheia. Então, primeiro nós temos que ter o máximo cuidado até em aconselhar. Né? Um pastor, um exemplo, tem que ter muito cuidado mesmo no aconselhamento, para ele saber o limite até onde ele pode ir, para que não haja prejuízo para a vida dele, também ministerial. Então, tem que ter cuidado. Briga de marido e mulher, briga de parentes, de amigos, de vizinhos, briga de ministério, briga até de inimigos. É perigoso se meter. Porque a Bíblia faz uma comparação aqui, que é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Louvado seja Deus. Então,
a pessoa, o que acontece com a pessoa que vai pegar um cão pelas orelhas? Ela vai ser mordida, vai ser prejudicada. E se for um cão bravo, já parou para pensar? Geralmente são ferimentos que demoram um longo tempo para haver a cicatrização. É sofrimento, medicação, é muita coisa, vacina antirrábica, etc. Então, a pessoa criou um problema porque ela agiu pela emoção do momento. Então, a pessoa, ela que se meteu numa questão, ela estava passando, ou seja, é como se fosse a pessoa soubesse de uma confusão, soubesse que as pessoas estavam ali em briga e a pessoa fosse lá para se meter. Então, a pessoa vai ser tida como intrometida, curiosa, abelhuda, bisbilhoteira, etc, etc. São várias coisas, vários adjetivos que essa pessoa vai ser chamada por conta da impulsividade dela. Então, nós temos que ter muito cuidado mesmo para não irmos além da nossa alçada. Você foi chamado, você foi convidado para intermediar uma situação, exemplo, uma contenda, uma briga. Primeiro você foi chamado, amém, glória a Deus, foi chamado, então, menos mal. Aí percebe-se que a pessoa que ele chamou entende que você pode dar uma palavra de sabedoria ali para resolver. Então, mesmo assim, você tem que ter muita cautela, porque depois, muitas vezes, em muitos casos, quem sai de pior é quem tentou ajudar. As pessoas depois até podem ficar bem, de alguma maneira, e aquela pessoa que agiu com o coração até bom, um coração assim, sem maldade, para ver o bem de todo mundo, sair como uma pessoa que agiu ruim. Então, nós temos que ter cuidado. Você está vendo uma situação de briga, você cuidado, não se meta. O que é que você faz? Ore. Ore para não acontecer o pior entre aquelas pessoas. Mas tenha cautela. Mas é meu parente, eu tenho que cuidado. Porque quanto mais você se envolve nessas questões, mais você perde a paz. Mas você vai perder lá na frente a razão. Uma coisa é você ser convidado a ajudar a resolver uma situação. E uma coisa é você se meter, é você depois ser chamado até de uma pessoa atrevida, que entrou numa briga na qual não foi chamado. Cuidado, outra coisa, cuidado com os conselhos. A Bíblia diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Por isso que é muito importante termos sabedoria de Deus para dar um conselho, para ser usado por Deus para dar direção a alguém. Porque Deus, claro, óbvio que Deus tem os seus instrumentos aqui nessa terra, para que possa, imagine, se não houvesse pessoas
que tivesse um coração misericordioso para acudir as outras, num conselho, numa direção, em alguma explicação. Então, é fundamental ter prudência, porque a Bíblia diz aqui: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Você não quer sair ferido, não quer sair como ruim, não quer sair ofendido. Cuidado, não vá em todas. Você não está a par da situação, você não conhece aquela história desde a base, não se meta. Você não sabe o que está por trás disso. É um perigo. Eu já vi muitas pessoas agirem até com bondade, mas no final elas saíram como se fossem pessoas ruins, pessoas que foram se meter na vida alheia. Existe muito isto. O ser humano é ingrato por natureza. Às vezes a própria pessoa que está ali, sendo até defendida por aquela outra, depois vai se levantar contra ela. Então, é melhor não se meter. É melhor não dizer nada. É melhor orar, pedir a Deus que acalme aquela situação. Você veja que quando nós oramos, nós veremos o resultado da nossa oração. E nem sempre, quando a pessoa se mete na vida dos outros, ela vê bom resultado. Geralmente, o nome dela vai estar na boca do povo, porque aquela briga ali vai passar. E aí, quem se meteu que vai sair prejudicado, vai sair ferido. E essa ferida pode demorar muito para secar, assim como a mordida de um cão bravo, um cão violento. Imagine alguém ousar pegar um cão pelas orelhas. Deus está falando aqui que é a mesma coisa em que se meter em questão alheia. Você não está a par daquilo ali tudo. Você não tem uma relação com aquilo ali. Você não tem envolvimento com aquilo. Deixe lá. Não se meta. Por favor, para que você não venha a padecer. Uma coisa é você ser usado como instrumento de Deus para dar uma palavra de sabedoria. Uma palavra pacificadora. A Bíblia fala, bem-aventurados os pacificadores, não é isso? Pois é. Uma coisa é isso, mas uma coisa é a pessoa começar a tomar partido de uma ou de outra, começar a se meter na frente. Ela vai sair mal, muito mal, porque ela não teve sabedoria. Então, essa é a mensagem, esta pérola aqui, o Espírito Santo de Deus está nos ensinando para que não venhamos a padecer por causa dos problemas alheios. Porque só Deus sabe o que está nos corações. Na hora que as pessoas estão mal, elas sabem falar com as outras, procurar apoio, socorro. E depois, como vai ser? Pois é, geralmente quem ajudou sai de ruim. É incrível, mas porque o ser humano ele tem, por natureza, a ingratidão. Infelizmente, há muitas pessoas ingratas que elas pagam o bem com o mal. A ingratidão é um mal, é um dos piores pecados que existem.
é a ingratidão. Então, essa é a palavra de Deus. Não se meta em questão alheia. Porque aqui está dizendo que passando se mete em questão alheia. É como se fosse um incidente, um acidente de percurso. A pessoa passou, a pessoa soube da situação e se meteu errado. Cuidado. E mesmo que você conheça a situação profundamente, desde a base, tenha prudência com o que você vai falar. Muita prudência. Porque pode ser usado contra você lá na frente. Cuidado. É assim que Deus fala. Deus sempre nos alerta, nos exorta. Para quê? Para que tenhamos paz e não venhamos a padecer. Até por um coração bom. Até por uma ação assim, de misericórdia, digamos assim. Em socorrer alguém numa briga. Mas a palavra de Deus, ela sempre prevalece. Está entendendo? Então, Deus está dizendo isso, vamos cumprir isso aí, para que tenhamos vida e vida com abundância. Glórias a Deus. Agora vamos para outro versículo, que fica no livro de Provérbios 15, versículo 8. Vamos lá? Pois é. Louvado seja Deus. Deus, ele tem outra pérola para nós. Essa pérola é de comer. A outra, a terrena, só faz enfeitar. É linda, mas é só algo externo. Mas essa daqui é um alimento que vamos levar por toda a eternidade toda. E esta pérola nos sustenta de pé. Incrível. Diz assim, Provérbios 15, versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Pois é. Quem são os ímpios? São as pessoas mais perversas, cruéis. São as pessoas ruins. São os ímpios. Então a Bíblia diz que o sacrifício deles, as pessoas ímpias, elas fazem também algumas ações boas. Exemplo, viu? Uma pessoa, ela tem um coração cruel, ela é capaz de matar alguém, ela é capaz de difamar alguém, ela é capaz de destruir a reputação de alguém, ela é capaz de desejar o mal, a destruição de alguém. E essa mesma pessoa é capaz de dar esmola a algum mendigo que está necessitado. Essa mesma pessoa é capaz de atravessar uma pessoa idosa na faixa ali, né, na faixa da rua. Quando os carros param, essa pessoa atravessa aquela pessoa idosa. Tá entendendo? É um exemplo, são exemplos que eu dei simplórios. Por favor, largue suas tendas. Então, o sacrifício dessa pessoa para Deus é abominável, é detestável, é insuportável, é execrável para Deus. Está entendendo? Então, não adianta, porque a Bíblia diz que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, é repulsivo ao Senhor. Nada do que o ímpio faça chama a atenção de Deus, para que Deus se enterneça, para que Deus o admire, porque ele tem um coração perverso, inclinado a fazer o mal. Então, todos os sacrifícios dele não valem nada para Deus. Quem recebeu aqui na terra, amém. Foi beneficiado, mas não adianta o que fizermos
só ter eco aqui nesse mundo maligno. Tudo que nós fazemos, tudo tem que ter eco no céu, na nossa eternidade. Tem que estar entrelaçado com a nossa salvação eterna. Não adianta ter um coração perverso, diabólico, e fazer o bem para até, como diz aí, né, com desencargo de consciência. Não adianta. Não adianta ser uma pessoa perversa e ter arroubos de bondade. Fazer uma ou outra coisa boa para compensar a maldade do coração. Para Deus, tudo que a pessoa ímpia, perversa faz é abominável, é detestável. Deus não recebe nada. Por isso que eu sempre falo da importância de termos um coração limpo e puro, sem maldade, sem malícia, sem dolo, sem perversidade, sem crueldade, sem iniquidade, sem má intenção. Não adianta, né, fazer qualquer ato de uma aparente bondade se o coração é mau. A pessoa pode até enganar o seu próximo, mas Deus, ninguém consegue enganar. Glórias a Deus por isso. Então, é abominável ao Senhor o sacrifício dos ímpios. A pessoa que faz alguma obra boa, seja em que área for. Exemplo, a pessoa vive uma vida promíscua, uma vida de engano. Vai para a igreja, como se fosse uma santinha ali. Mas só Deus sabe as coisas graves que está fazendo fora ali da igreja. Pessoas que têm um espírito do engano em si. Então, essas pessoas, né, é um exemplo. Essa pessoa chega na igreja e dá uma oferta. Até de sacrifício. Quando o pastor faz um apelo, que tem alguma obra na igreja, que a igreja está necessitada de recursos. Aí o pastor conclama as pessoas a fazerem um sacrifício. Aí a pessoa que está agindo de engano, ela pega o maior valor que ela tem na carteira, no bolso, na bolsa e dá. Aquele sacrifício ali que a pessoa fez, para Deus é abominável. Ajudou ali materialmente a igreja, ajudou. Mas para Deus é repulsivo. Por quê? Porque é sacrifício de tolo. Porque o que é que ele tem que fazer primeiro? Purificar o coração, limpar o que está dentro, para ele poder realmente oferecer a Deus sacrifício de louvor, sacrifício de amor. Você se lembra daquela viúva pobre que deu praticamente nada ali de oferta? O que ela deu de oferta ali foram centavos. Não, meio centavo foi o que ela deu de oferta ali. Meio centavo de dólar, se for fazer a conta hoje. E chamou a atenção de Jesus Cristo. Por quê? Por causa da intenção, por causa do coração daquela mulher. Então não adianta a pessoa tentar comprar Deus, seja com qual ação for. Deus não se deixa escarnecer. Valeu aquela ação aqui na terra? Amém. Se uma pessoa humilde que está na rua, né, com as mãos estendidas, pedindo socorro, pedindo um prato de comida, e alguma pessoa perversa, má, der o dinheiro para a pessoa comprar o prato da comida, aquela pessoa, ela foi beneficiada. Amém. Mas para Deus, aquilo ali
não valeu nada. É execrável diante de Deus. Porque aquela pessoa, para ter respaldo que ela fez no céu, na eternidade, ela tem que limpar o coração dela, limpar as suas vestes. Outra coisa que me chamou a atenção muito nesse versículo, tremendo, meu Deus. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Que coisa tremenda, meu Deus. Entenda que aqui o sacrifício dos ímpios é algo que a pessoa fez, que teve que haver um sacrifício. Teve que haver a perda ou a renúncia de algo. Pois é, mas aqui a Bíblia diz, a oração, o simples fato de alguém que serve a Deus, que tem um coração limpo e puro, reto, íntegro diante de Deus. O simples fato de ela orar a Deus, aqui não está falando orações longas, nem orações que Deus não está determinando aqui como é que você vai ficar fisicamente ao orar aqui. Mas a Bíblia está dizendo, afirmando, a oração dos retos é o seu contentamento. Você está entendendo o simples fato de alguém que tem um coração limpo e puro orar, alegra o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ali naquela oração há uma perfeita comunhão, porque não há um espírito de engano naquela pessoa. Aquela pessoa é como Jó, se afasta do mal, não tem parte com as trevas. Por isso que é alegria para Deus, é contentamento para Deus. Porque ali naquela oração há o quê? A amizade, lealdade, fidelidade, verdade, e há uma entrega total, plena. A unidade de espírito com Deus. Tremendo, meu Deus, isso é lindo demais. Você já parou para pensar o que significa quando você, que tem um coração puro e limpo, sem dolo, sem mácula, sem mancha, sem soberba, sem inveja, sem maldade, sem perversidade, sem crueldade, que você ora a Deus. Você sabe que pela Bíblia Sagrada, Deus se alegra, Deus fica contente com a sua oração. Já parou para pensar? Porque há tanta barreira para você não orar, porque Satanás sabe que quando você ora, alegra o coração de Deus. Então ele investe pesado para que não haja oração, para que você se consuma com tantas coisas, que você não tenha força, nem tempo, nem ânimo para buscar a face do Senhor. Mas é o contentamento dele. Quando você, que serve a ele em espírito e em verdade, ora a ele. Meu Deus, é lindo demais. Imagine saber que Deus se alegra com a nossa oração. Gente, é forte demais. É porque a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia sem profundidade, infelizmente. E Deus não está à procura de servos rasos nem superficiais. Deus quer profundidade com ele. Se a gente parar para pensar que quando oramos a Deus, Deus se alegra, Deus fica contente, regozijado pela nossa oração, pela nossa comunhão com ele. Imagine. Meu Deus, é muita honra. Porque uma coisa somos nós. Ficamos muito felizes quando oramos, porque falamos com o nosso Pai eterno, com o nosso eterno amigo, com o nosso tudo. E sabemos que ele está nos ouvindo.
E sabemos que aquela oração é um diálogo com Deus Todo-Poderoso. Mas outra coisa é Deus se alegrar. O autoexistente, autossuficiente, todo-poderoso se alegrar pela minha oração e a sua oração. É forte. É forte. É tremendo. Louvado seja Deus. Vale a pena buscarmos a face de Deus. Você está sem força para buscar? Se esforce. Se esforce. Porque tudo passa. Tudo passa, mas a presença de Deus não passa. Você pode, é óbvio, porque se você serve a Deus e você não tem orado ao Senhor, você vai ter os seus argumentos. Óbvio. Mas você tem que lançar por terra todos eles e se esforçar para buscar Deus. Se esforçar para gastar tempo na presença dele. Louvado seja Deus. Para se derramar diante dele, para você encontrar forças para viver nesse mundo tão diabólico. Não há condições, não há, creia nisso. Quem serve a Deus, verdadeiramente que eu falo, não há condições de ficar de pé nesse mundo satânico sem buscar a face de Deus, sem ter um relacionamento com Deus. Não há condições. Pode ser a pessoa de melhor coração que existe. Não fica de pé. Ela precisa ter uma vida na presença de Deus. E, por favor, eu não falo você ficar o dia todo orando, porque Deus sabe que enquanto estivermos aqui, temos essas atividades do dia a dia que muitas vezes só Deus sabe como a gente faz para conseguir cumpri-las. Eu falo de você ter um vínculo com Deus permanente. De você ter um tempo para Ele, você e Ele só. Você não tem um tempo para seu trabalho, que você não larga ali, que você tem que vestir a camisa da empresa, claro. Você não larga o seu trabalho para fazer outra coisa. Ou não deve fazer isso. Não é isso? Se você estiver numa faculdade, você larga ali para fazer outra coisa? Não. Então, há um tempo para tudo. Você precisa distribuir certinho este tempo para que você não negligencie com sua vida espiritual, para que não haja prejuízos para você. Porque começa a pessoa a ter as forças minadas e ela, às vezes, não consegue perceber. Quando ela cai em si, já passou muito tempo ela verdadeiramente negligenciando. Então, é bom que a gente possa alegrar Deus buscando a face dele, em nome de Jesus. Pois é. Outra palavra que o Espírito Santo me deu, outra pérola que vai te fortalecer muito. Pois é. É no 12:25. Diz assim, glórias a Deus. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Meu Deus. Jesus Cristo, nunca esta palavra foi tão atual na minha vida e na sua. É verdade. Os tempos são maus demais. A Bíblia diz que a solicitude. O que é solicitude? As preocupações, tristezas, aflições, ansiedades, problemas. É tanta coisa que vem sobre nós. Meu Deus, que conforme está dizendo aqui, o abate. Vem o abatimento. Vem a gente fica, só Deus sabe. A gente só não sucumbe de vez por causa da presença de Deus. Porque vem mesmo para
nos massacrar tudo isso. Apesar de Deus permitir, porque muitas vezes crescemos nas aflições. Olhe, José, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É verdade. Só vamos entender isso depois. E depois, muitas vezes, dizemos assim, meu Deus, como foi que eu suportei aquilo? Como foi? É Ele que faz isso. Mas diante de um sofrimento, ou muito sofrimento, de lutas, adversidades, tantas coisas, meu Deus, que vêm para nos abater mesmo, nos jogar por terra. A Bíblia Sagrada diz algo tremendo, mas uma boa palavra o alegra. Eu creio que não há uma pessoa que não tenha vivido ou que não esteja vivendo esse versículo 25 aqui. Provérbios 12, 25. Diante de momentos tão difíceis, que nossa alma está abatida, como a do salmista que disse, porque estás abatido a minha alma, porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Às vezes estamos assim, só Deus para nos ajudar, só Ele para nos tomar pela nossa mão e nos dizer, não temas, porque eu te ajudo. Nesse momento de grande dor, preocupação, é tanta coisa que só Deus sabe. O Espírito Santo de Deus usa alguém da parte dele para nos dar uma palavra. Meu Deus, como isso é, meu Deus, é glorioso demais. Meu Deus, eu sei que todos que estão ouvindo essa mensagem passaram ou passam por isso. Um momento de sua extrema aflição. Vem alguém com uma palavra, meu Deus, que é um bálsamo, aliás, é o bálsamo mesmo de Gileade. É a pessoa do Senhor Jesus usando aquela pessoa ali para nos ajudar, conforme diz aqui, nos alegrar. Porque tudo isso, toda essa solicitude nos abate. Uma pessoa abatida, ela tem alegria? Não. Ela pode ter alegria da salvação eterna no espírito, mas a alma dela está mal. A verdade é essa. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então, essa alma, que é a sede das nossas emoções, ela fica abatida, fica mal, muitas vezes. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos passar por isso. É óbvio. Aponte um dos servos de Deus genuínos na Bíblia Sagrada. Um só que não tenha sofrido. Não existe. Mas uma boa palavra o alegra. Uma palavra que dá paz, dá alegria e dá conforto. Meu Deus, quantas vezes estamos assim, mal. E Deus envia um anjo em forma de gente para nos dar uma palavra. Meu Deus, parece que toda aquela dor é como se, meu Deus, vem um bálsamo, vem algo que refrigera aquele sofrimento, refrigera aquela alma abatida, sofrida, derrotada.
desanimada, triste. É incrível. A Bíblia diz, mas uma boa palavra o alegra, porque nós somos instrumentos de Deus para as pessoas que estão abatidas. Porque nós vivemos num mundo que é só alegria. Tem mais tristeza do que alegria nesse mundo. Então temos que estar preparados, não só para ouvirmos uma palavra no momento de tristeza que nos alegre, mas também para sermos um instrumento de Deus, para darmos uma palavra a quem está sofrendo, que o alegre, que alegre aquele coração. O fato é que, meu Deus, é algo que muda a situação da nossa alma imediatamente. É incrível. Debaixo do sangue de Jesus já aconteceu isso comigo muitas vezes. De Deus usar um anjo dele em forma de homem, em forma de ser humano, para me dar uma palavra. Meu Deus, que coisa tremenda. E eu fico assim. Eu só agradeço a Deus pela misericórdia dele em ter usado alguém para, naquele momento tão difícil, conseguir alegrar minha alma. Porque não é fácil uma pessoa triste, abatida, desolada muitas vezes, ter a alma alegre. Não é fácil. Não é mesmo. Mas uma boa palavra faz isso. Uma palavra vinda da parte de Deus, usando alguém que tem misericórdia, sensibilidade, que tem vida com Deus. A verdade é essa. Não adianta a pessoa só sentir a sua dor, superficialmente. Não vale nada isso aí. Isso tudo é uma coisa muito fria, é banal demais. Mas uma coisa é alguém se colocar em seu lugar. É alguém, ser um instrumento de Deus para lhe dar uma palavra no momento da sua dor. Uma palavra, não seja uma palavra, jargões que muitas pessoas dizem aí. Não, nada disso. Uma palavra de força. Uma palavra que venha da parte de Deus, em forma de conselho, em forma de uma palavra de força, uma palavra de vida, uma palavra que você está no chão, está lá no chão, abatida a alma. De repente você sente a alegria irromper dentro de você. E aquela alegria ali, o que é que aquela alegria faz? Lhe dá uma esperança tremenda. Meu Deus. Lhe dá vontade de você saltar. Porque uma palavra dita no momento certo, ela é uma palavra de vida para aquele que está fraco, para aquele que está triste. Por isso eu louvo a Deus por todos que se deixam, serem usados por Deus diante de alguém que está mal, que está com problemas, com aflições, com tristezas, com ansiedades, com abalos emocionais. Eu louvo a Deus por essas pessoas que são misericordiosas, que sabem dar a mão no momento certo, dar uma palavra de vida para quem não está suportando mais. Eu louvo e engrandeço
ao nome do Senhor. Louvado seja Deus, porque nunca na vida Deus vai nos desamparar nesse mundo maligno. Jamais Ele vai agir a nosso favor de várias formas. Ele vai resolver os nossos problemas. Ele vai solucionar os nossos impasses e estabelecer a vitória do impossível nas nossas vidas. Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele usa quem Ele quer. Ele faz como Ele quer, no momento perfeito. Louvado seja Deus. Esconda essas 3 pérolas dentro de você, dentro, onde só Deus vai. Aliás, onde só Deus está, lá nas suas entranhas, esconda. Por certo, com absoluta certeza, te fortalecerão muito essas pérolas. Até a eternidade. Que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, encontre em cada um coração receptivo para a palavra dele. Entrar e ficar bem escondida para que não pequemos contra o nosso Deus, com dúvidas, com alardes, mas crendo que sempre Ele vai chamar à existência o que não existe como se já existisse para solucionar os nossos problemas. Em nome de Jesus. Esta é a mensagem de Deus. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.